que consultoria eu considero que é uma opção de carreira dentro da psicologia? Porque eu trabalho com consultoria há 21 anos e foi uma escolha. Quando eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhava como gestora de RH, né, o início da minha carreira, durante mais de 10 anos eu trabalhei como gestora de RH. O meu primeiro registro na carteira foi como psicóloga do trabalho, e depois eu entrei, caminhei nessa área organizacional, trabalhando como gestora de RH, estruturando RHs, estruturei em 2 ou 3 empresas, o RH das empresas, e depois, quando eu me desligo dessa empresa, que foi a última que eu trabalhei como gestora, né, eu inicio, por escolha, por opção, a minha trajetória como consultora organizacional. E eu digo que foi uma opção, por quê? Porque eu tive o convite para retornar para as empresas, para trabalhar como gestora, mas eu decidi continuar, né, de iniciar a carreira como consultora. Já tinha uma empresa em paralelo, junto com uma outra colega, e aí decidi fazer essa caminhada solo. Então, eu quero compartilhar com você um pouco sobre a minha experiência, mas também como que eu entendo que essa carreira ela é construída embasada na psicologia. Claro que tem muitas colegas que são psicólogas, formadas em psicologia, que inicia na consultoria, mas vai desenvolver outras atividades que não necessariamente estão ligadas diretamente à psicologia, mas que sim, a formação, a graduação auxilia, contribui para o desenvolvimento da atividade, né, do trabalho que elas desenvolvem. Mas eu quero falar aqui com você sobre você, psicóloga formada em psicologia, lógico, né, que quer trabalhar com consultoria para as empresas, dando consultoria para as empresas, mas sem perder de vista a psicologia, a tua formação. Ou seja, você pode trabalhar com psicologia organizacional e ou com psicologia do trabalho. E como que é essa carreira, né? Quais são as possibilidades que tem quando você trabalha nessa área? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso, que é bem importante falar sobre esse tema, porque tem várias oportunidades aí, e eu vejo que às vezes há um preconceito de algumas colegas psicólogas que estão trabalhando em algumas atividades que não estão sendo tão bem remuneradas, que estão trabalhando muito e às vezes trabalhando, né, 10 horas para ter o pagamento de 1 hora da consultoria. Na consultoria, veja, essa semana eu tive um encontro com algumas alunas e mentorandas, e aí conversando, eu perguntei para uma delas, que eu sei que ela é credenciada a uma das instituições do Sistema S, quanto que era pago para consultoria. Ela disse que hoje está entre 90 e 140, né? Veja, o Sistema S, que tem Sescope, Sebrae, Senai, enfim, né, todas essas instituições, não é uma das instituições que melhor paga, mas também não é a pior. Mas quando você é credenciada, você vai aceitar a regra do jogo dessa instituição. Eu estou dando essa informação para você ter um parâmetro mínimo de quanto que você pode ganhar na consultoria. Se você trabalha por conta, você tem a tua empresa de consultoria e você vai procurar prospectar clientes, você vai procurar elaborar propostas, né? Você mesmo elaborar o contrato de prestação de serviço e depois fazer as intervenções em psicologia organizacional ou do trabalho, você tem condições de faturar muito mais do que isso. Cobrar um valor acima de 150, 200, 250 reais a hora. Tem consultoras que já com uma caminhada maior, que cobram 600, 800, 1.000, até mais o valor hora. Então, veja, são muitas as possibilidades que você tem.
É claro que isso é uma construção, né? Não é do dia para a noite que você já vai começar a cobrar R$ 800. A tendência não é essa, a não ser que você tenha já uma experiência, um histórico em alguma área, uma autoridade, que aí quando você migra para a consultoria, essa tua autoridade já te valida você a cobrar esse valor. Mas geralmente, né, você pode começar então em torno de 150, R$ 200 a hora de consultoria. Eu estou colocando aqui o valor mínimo, tá? Sendo que às vezes tem colegas na clínica que estão atendendo por convênios que recebem R$ 20, R$ 30 a hora, né? Ou seja, a sessão. Então, olha quantas possibilidades que talvez você esteja aí perdendo por algum preconceito que você tem de trabalhar na área organizacional e na área do trabalho. E eu falo desse preconceito com muita tranquilidade, porque eu sou psicóloga, atuo há 35 anos nessa área organizacional. O mês que vem vai fazer 35 anos que eu me formei. E veja, é muito interessante quando eu falo isso para você, porque eu sei do preconceito que às vezes tem em relação à psicologia organizacional. E eu já ouvi alguns comentários muito negativos, e da psicologia do trabalho também. Mas se nós, psicólogas, não irmos para as organizações, para as empresas, para poder contribuir com os trabalhadores, que é o nosso foco principal, porque quando a gente foca no trabalhador, claro que a empresa, como consequência, vai ter o ganho. Lógico, né? Porque a empresa é feita de pessoas. Então, eu não vejo por que esse preconceito. E tem tantos trabalhos lindos que a gente pode fazer,